Paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus para quem está nos assistindo pela internet também. Deus abençoe a todos vocês. É com muito entusiasmo e alegria que estamos aqui na presença de Deus. Na segunda-feira a gente tem uma faxina aqui na igreja e aí a voz deu uma travada. Mas Deus é bom, a gente está aqui empenhado em fazer o melhor para o Senhor, nesse recomeço, né? Inclusive nós temos aí a nossa plaquinha, #recomeço, porque nós entendemos que Deus tem trabalhado novo, então nós temos nos dedicado, nós temos aprendido, estado muito em comunhão, entendimento que Deus fará através de nós coisas grandes e poderosas. Bom, aqui é a continuação da nossa série de ministrações, Kryptonita, né? Como destruir o que rouba as suas forças. Esse é um tema muito atual, né? Não só pela questão do título do baseando na administração, mas também pela própria questão da sociedade que nós temos hoje, uma geração de pessoas que estão fracas espiritualmente, fracas emocionalmente. Então a nossa ideia é, através dessa série, poder proporcionar um caminho, uma direção para um crescimento, para um amadurecimento, para um aprimoramento da nossa vida, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência e o que Deus ele quer de nós através disso tudo. Hoje nós estamos no 16º episódio e o tema de hoje é a força do pecado, parte 2. Quem não viu a parte 1 está disponível no canal do YouTube, a versão na íntegra. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da força do pecado. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo dos 5 ao 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo dos 5 ao versículo 7. Diz assim: eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seus exemplos. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Deus. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos sentir Tua presença. Pai, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que o Senhor quer de nós nessa noite, Deus. Ilumina-nos nessa noite, Senhor amado, em nome de Jesus. Tira toda distração, toda sonolência, toda perturbação seja repreendida nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amado, eu gosto muito do texto de Samuel. O texto de Samuel é um texto muito impactante, muito poderoso, porque ele vai trazer um divisor de águas com relação ao relacionamento que o povo tinha com Deus. Se nós olharmos isso no Antigo Testamento, nós vamos ver essa aproximação. O povo era mais próximo de Deus, né? Havia grandes milagres, Deus intervinha curando, libertando, trazendo alimentos, trazendo livramentos. Então, são diversas cenas que nós conseguimos ver no Antigo Testamento de uma atuação direta de Deus na vida do ser humano. E aqui vai acontecer um divisor de águas. O povo, ele já estava consolidado. Deus tinha tirado eles do Egito. Deus tinha levantado Josué, conquistar a terra prometida. As terras foram separadas entre as tribos. Todo o cenário estava feito, as coisas que o Senhor tinha prometido para Abraão, o pai da fé, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande geração. Essa profecia se cumpre agora. O povo começa a ter a sua própria terra, a sua própria nacionalidade, começam a ter ali aflorada a sua identidade, as suas características, e Deus ali sempre atuando na intenção de ser o rei desse povo, ser o supridor das necessidades desse povo. Não é como se nada tivesse faltando, eles tinham tudo que eles queriam. Mas você sabe, eu costumo dizer isso, e é um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. A gente ouve falar muito isso, mas é uma verdade, irmão. Quando a gente está sem nada para fazer, alguma coisa a gente está fazendo. Não tem como dizer: eu não estou fazendo nada, eu não estou ligando para nada, eu não estou querendo saber de nada. Não, alguma coisa você está se alimentando, com alguma coisa sua mente está se alimentando. Obrigado. Então, quando nós olhamos nesse contexto, nós vamos ver o povo acomodado.
É um povo que tinha conquistado tudo. É uma nação que as promessas tinham se cumprido. Deus tinha agido na vida deles. Eles tinham milagres para contar. Então agora o que faltava? Faltava nada. Então eles ficaram ociosos. E dentro dessa ociosidade, eles começaram a olhar e falar: poxa, a gente agora tem uma nação, mas não tem um rei. A gente olha para outras nações e eles têm reis. E a nossa não tem um rei. Precisamos de um rei. Poxa, irmão, isso entristeceu o coração de Deus, porque eles estavam rejeitando a governança de Deus. Deus estava reinando, Deus estava agindo, Deus estava operando, Deus tinha feito um milagre. E parece que no momento em que a gente se encontra nessa circunstância de ociosidade, há uma Alzheimer espiritual. A gente se esquece de tudo que Deus fez, de todos os milagres que Deus realizou. A gente se esquece da nossa saúde, da nossa paz, aleluia, da condição de vida que temos. Quantas pessoas vivem de maneira tão precária, sabe? Pessoas que estão aí na beira das estradas morando, estão construindo barracos aí em terrenos vazios, vivem numa situação tão debilitada, tão complicada. E a gente, querendo ou não, Deus nos deu uma casa, nós temos lá a geladeira, nós temos a cama, nós temos ali as coisas que Deus providenciou para nós. Então quando o povo se reúne e começa a refletir sobre essa ideia, eles vão ao profeta, né? Havia o profeta que legislava as questões espirituais do povo, e eles chegam para o profeta Samuel e falam assim: olha, profeta, nós queremos um rei. E o profeta, no seu pensamento, fala: eles estão equivocados, eles não precisam de um rei. A palavra do Senhor diz isso, irmão. Estou conjecturando aqui, mas é isso que a palavra fala. Então quando nós olhamos esse cenário agora, o profeta vai o quê? Vai orar. Mas ele vai orar sobre aquilo que ele já sabe qual é a resposta. Você sabe, tem coisa na nossa vida que a gente insiste em oração, mas na real a gente sabe qual é a resposta. A gente sabe qual é a decisão que temos que tomar. A gente já sabe o rumo que devemos tomar para a nossa vida. Então a gente às vezes insiste num erro, ou insiste em uma situação que a gente sabe que não vai levar a gente a lugar nenhum. E esse povo insistiu, e o profeta fez ali para não causar discórdia, foi, orou ao Senhor, e Deus falou assim: eles me rejeitam. Eles me rejeitam. Olha o que diz no versículo 7. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Porque o profeta estava se sentindo rejeitado. O profeta estava se sentindo cabisbaixo. Fala: poxa, eles não estão aceitando eu aqui como uma autoridade eclesiástica, como profeta. Eles não estão me aceitando. Então Deus vai falar: olha, eles não estão rejeitando a você, profeta Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eles me rejeitam como seu rei. Olha que tremendo isso, irmão. E já é a segunda ocasião que o povo rejeita a Deus. A primeira ocasião que o povo rejeitou Deus foi quando o povo estava reunido com Moisés e Deus resolveu falar com o seu povo. E o seu povo não aguentou ouvir e falou assim: Moisés, você ouça a Deus, você se torna um intermediador, nós não queremos ouvir. Tamanha era a voz, tamanho era o estrondo do Senhor, e muitos não aguentavam ouvir. Então você imagina agora pela segunda vez Deus sendo rejeitado, Deus querendo se relacionar, Deus querendo ter uma intimidade. Por que eu estou frisando muito isso? Porque essa é a intenção de Deus, é se aproximar de nós, é criar um vínculo de relacionamento conosco. Ele é o nosso Abba Pai, Ele é o nosso papaizinho, Ele está perto. Pode um pai e uma mãe se esquecer de seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz a palavra do Senhor. Deus não se esquece de nós, o nosso Pai não se esquece de nós. Mas agora esse povo estava se esquecendo desse Deus zeloso, desse Deus amoroso, desse Deus que estava cuidando deles, e estavam querendo um rei. É muito forte isso. Olha o que vai dizer lá na continuação, 1 Samuel capítulo 8, do versículo 10 ao 19. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e com seus cavaleiros, e os fará correr à frente das carruagens dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar
assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de suas colheitas de cereais e uvas, para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas, e os melhores do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Olha só, mesmo sabendo de tudo que ia causar, todo o impacto que eles iriam sofrer por uma decisão errada, por uma decisão errônea, aleluia, por uma mentalidade equivocada, mesmo com todo esse relatório que o profeta vai falar, sobre perderem terra, sobre perderem liberdade, sobre perderem suas riquezas, seus escravos, suas esposas, suas filhas, mesmo com todo esse diagnóstico, esse povo continuou cego, e falou, não, é isso que nós queremos para a nossa vida, é isso que nós queremos um rei. Amado, olha só o cenário de caos, olha só o cenário de destruição, que eles estavam se deparando, tudo isso pelo bel prazer, porque o prazer pessoal nos faz se tornar seres humanos cegos, o prazer pessoal nos limita a enxergarmos a plenitude daquilo que Deus ele tem para nós, e fazer através de nossas vidas também. Quando nós decidimos ser guiado pelos nossos prazeres, nós deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus, porque experimentar o sobrenatural de Deus está ligado diretamente em uma renúncia, está ligado diretamente em uma entrega absoluta. E aleluia, quando o povo servia a Deus, Deus não exigia nada disso deles. Quando o povo estava servindo a Deus, Deus não falou, ó, separa escravo, separa gado, separa o rebanho, não, Deus servia, Deus agia, Deus operava, porque a palavra fala que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então quando nós nos aproximamos de Deus, Ele não quer nos tornar escravo dele, não, Ele quer nos libertar, Ele quer nos colocar amor, Ele quer colocar em nossas vidas a paz que excede todo entendimento, Ele quer agir em nós e através de nós, meus irmãos. Agora quando nós decidimos servir os homens, então as consequências estão aí ditas pelo profeta Samuel. É exatamente isso que acontece quando o nosso desejo tem mais peso que obedecer a Deus, quando nos sentimos forçados a fazer o que Ele ordena. O pecado cresce em força através do engano. Agora aquilo que estava obviamente fora de sintonia com Deus, não é mais aparente. Os obedientes veem claramente, mas devido à idolatria estar tão enraizada, até eles continuam tentando ganhar a aprovação de Deus para o que é intensamente desejado. Então o meu desejo me aprisiona, o meu desejo me afasta da presença de Deus, porque a partir do momento que você decide tomar as suas decisões do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, então você tem que estar apto a encarar as consequências das suas decisões pessoais. Agora, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu renuncio os pecados que tão de perto me rodeiam, então além de eu ser liberto em Cristo, eu me torno livre nele, eu aprendo a viver plenamente, eu aprendo a desfrutar dos meus dias intensamente na presença dele, servindo em amor, servindo em graça, servindo em tranquilidade nessa presença gloriosa. Experiência pessoal. Olha, eu anotei aqui sobre uma experiência pessoal para vocês entenderem um pouco e contextualizar, né? Que é sobre a construção do nosso estúdio. Nós estamos levantando aqui em cima. Era um salão que não tinha muita utilidade aqui na igreja, e nós começamos a fazer uma limpeza. Foi todo um processo, porque quando a gente entrou ali, tinha algumas coisas, tinham que separar, tinha coisas que podia jogar fora, tinha coisas que não podia jogar fora. Então nós começamos a separar, nós começamos a descer aquilo que ia jogar fora.
E o ambiente começou a ficar outro, a gente começou a pintar as paredes, a gente arrumou as lâmpadas, a gente começou a puxar fiação, começou a puxar a tomada, a gente arrumou a janela, e o ambiente foi sendo transformado gradativamente, houve um processo. Eu não subi lá em cima e falei, Deus, arruma esse salão porque a gente quer fazer aqui um estúdio para desenvolver os podcasts, para desenvolver os bate-papo online. E Deus enviou anjos e a coisa aconteceu. Não é assim que funciona. Existe um processo em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. É como você plantar e você vai ter que regar todos os dias e aquilo vai crescendo, vai se desenvolvendo. E aqui foi a mesma coisa, o estúdio foi um processo, estamos em processo ainda, mas já está bem evoluído. Agora conseguimos pôr a janela, conseguimos transferir o computador que ficava aqui lá para cima. Agora já estamos cuidando para instalar as iluminações adequadas, já arrumamos a mesa. Então as coisas vão acontecendo gradativamente. Isso se dá num estado de obediência. Quando eu obedeço a Deus, eu passo a entender o tempo, porque o tempo de Deus, ele é bom, ele é perfeito, é agradável. O tempo do Senhor é o melhor tempo que eu posso viver na minha vida. Agora, quando eu decido viver pelo meu tempo, do meu jeito, da minha maneira, há frustração, há frustração, há choro, há lágrimas, e eu não estou dizendo que na presença de Deus nós não vamos passar isso, mas nós passaremos isso aprendendo, amadurecendo, desenvolvendo em amor, em graça. Agora, quando eu decido passar isso sozinho, a quem eu vou recorrer? Para quem que eu vou dobrar o meu joelho e falar, olha, me ajuda, me dê paz, me dê tranquilidade, me dê direção? Então Deus nos proporciona isso, esse caminho que nos leva a uma presença gloriosa adiante da face dele. Aqui um outro relato é sobre Balaão, por causa de sua idolatria morreu sob o julgamento de Deus. Amado, o caso de Balaão é um caso muito doido, porque Balaão era um profeta, era um cara temente ao Senhor, mas ele gostava de uma grana, ele gostava de riquezas, e um rei chegou até ele e falou assim, olha, eu vou te dar uma condição financeira muito grande, se você for lá amaldiçoar o povo de Deus. E ele sabia que não tinha como ele amaldiçoar o povo de Deus, ele tinha essa convicção, ele sabia disso, o texto relata. Se você abrir em Josué capítulo 13, capítulo 12 também, você vai encontrar essa narrativa. Então quando Balaão ele é levantado dessa indecisão, ele vai orar, só que ele vai orar sabendo a resposta, e Deus fala para ele não ir. Então ele despede, ele fala para aquela comitiva que foi até a casa dele, fala, ó, vão embora, porque eu conversei com Deus, eu não vou poder ir lá amaldiçoar esse povo. Então o rei manda levar mais recursos ainda, e o profeta fala, olha, eu vou orar de novo, mas calma aí, Deus já não tinha falado para ele que não era para ele ir, Deus já não tinha falado para ele que não era um bom negócio ele ir lá amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Mas ele vai querer orar de novo. E quando ele ora de novo, Deus fala, então vai. Aí você fala, pô, mas que Deus é esse que fala uma coisa e depois fala outra? Quantas das vezes, irmão, olha só, você pega e você fala para o seu filho assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A Sara, às vezes, é uma teimosia danada. Eu falo, Sara, não faz isso, não mexe. Você vai cair, você vai se machucar, né, vó? Mas aí ela insiste tanto, você fala, então vai, então faz. Aí você espera lá, o filho às vezes cai, às vezes machuca, volta chorando. Aí você fala, eu te avisei, eu não falei para você? Então Deus é um Deus Pai, irmão. É um Deus que está perto, é um Deus que nos ama. Não é um Deus que se alegra na nossa tristeza, não é um Deus que se alegra na nossa angústia, sabe? Mas é um Deus amoroso e Ele quer nos ensinar com todas as circunstâncias e desafios que passamos. Essa é a realidade da vida. Nós estamos aqui para passar tudo que tivermos que passar. Agora o grande segredo é você saber passar com Deus. E agora quando o Balaão ele é enviado, ele não pode abençoar esse povo. E aí o texto mais best-seller que fica registrado é que Balaão vai virar para o rei e vai falar assim, olha, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Olha que tremendo isso, irmão. Quando você está debaixo das bênçãos do Senhor, quando você já não é mais escravo do medo, quando você não tem mais a força do pecado operando na sua vida, quando você é liberto de todas as correntes demoníacas que te envolvem e que te aprisionam, que te faz ter uma mentalidade reduzida, uma mentalidade superficial sobre a vida. Sabe, quando você rompe com isso, a sua mente é iluminada, você entende que a tua vida é transcendental, que isso daqui é o início de uma grande jornada na eternidade que nós vamos ter na presença dEle.
Então o título central da série é Criptonita. E aí eu te pergunto, qual é a criptonita que você tem que colocar por terra nessa noite? Qual é a criptonita que tem te aprisionado, que tem aprisionado os seus sonhos, que tem aprisionado os seus desejos, que tem aprisionado o seu ânimo, que tem aprisionado sua vontade de viver, sua vontade de existir, sua vontade de conquistar? Aleluia! Deus, Ele quer romper com essa criptonita. Deus, Ele quer colocar por terra tudo aquilo que possa vir sobre a tua vida e te aprisionar, porque você é filho amado do Senhor. A palavra fala que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Ele idealizou a tua existência. Ele tem um projeto a realizar na nossa vida. Para você que me assiste online, e às vezes está falando, poxa, Deus não estava falando comigo. Deus estava falando com você também. Deus está agindo nessa noite para despertar a nossa mente para um entendimento completo sobre o amor que Ele tem sobre nós e o que Ele quer fazer em nossas vidas e através de nossas vidas também. Sabe, quando nós rompemos com isso, quando essa criptonita ela já não tem mais força, então nós entendemos que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz a palavra. Por que eu posso todas as coisas? Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Minha mentalidade é outra, meu jeito de pensar é outro, minha conversa é outra, minha conduta é outra, minha ideologia é outra. Sabe, eu mudo meu comportamento, e não porque um pastor impôs a minha mudança de comportamento, mas é porque Cristo entrou em mim, fez morada em mim, transformou minha mente, me deu entendimento, me deu compreensão, me deu esclarecimento. Aleluias. Em Josué capítulo 13, versículo 22 diz assim: os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. Então Balaão era o tipo do homem que mexia, era misticismo, era várias coisas que envolviam ele. E o final dele é triste, porque apesar dele ter o conhecimento sobre Deus, isso não significa nada, irmão. Ter o conhecimento, é legal, é bacana, eu gosto dessa fé, eu gosto dessa crença em Cristo, que bacana. Se não houver uma prática disso, se não houver uma entrega disso, vai ser superficial. Vai ser uma coisa que você vai ver acontecendo na vida de outras pessoas, mas na sua não vai acontecendo. E Cristo não quer isso, Ele se entristece com isso, sabe? Ele se entristece com a nossa tristeza, com o nosso desânimo. Deus nos dá, olha que interessante isso, Deus nos dá os nossos desejos, mesmo quando contrariam os dele. Mesmo quando contrariamos os desejos de Deus, Ele opera em nós, mas isso não nos levará à bênção que queremos. Irá nos levar a uma disciplina dolorosa, desagradável. Então quando você aplica o seu desejo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Até que acontece, aí você fala, foi um milagre, Deus fez isso. Será que foi Deus? Será que foi a minha insistência no erro? A minha insistência naquilo que Deus não queria fazer? E agora eu estou pagando as consequências por aquilo que eu quis tanto. E agora eu tenho. E agora está me causando dor, aquilo que eu clamei tanto para ter. Olha, irmãos, eu creio que essas barreiras elas têm que ser rompidas na nossa vida. Porque para viver esse evangelho, é uma entrega que nós precisamos ter. Eu, há 12 anos atrás, quando eu entrei na casa do Senhor, eu nunca me esqueço, sabe? Uma coisa que eu amo falar. Eu entrei na casa do Senhor. A força do pecado, ela era grande em mim. Operava em minha vida. Quando eu tive essa entrega absoluta na presença de Deus, eu nunca me esqueço que foi num culto de terça-feira, tranquilo, pouca gente. E a irmã Fernanda foi louvar. E quando a irmã Fernanda começou a louvar, como diz em Atos 2, versículo 2, como um vento veemente e impetuoso encheu a casa. Amado, eu senti um vento soprar no meu estômago. E eu comecei a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam à minha volta começaram a dar glória a Deus, mas eu não entendi absolutamente nada. Não entendia nada dessas coisas. Mas ali eu pude experimentar a graça, eu pude experimentar o amor de Deus, eu pude experimentar a bondade de Deus, porque uma pessoa suja como eu estava, uma pessoa pecaminosa como eu estava, uma pessoa maliciosa, com a mente deturpada como eu estava,
Deus, Ele me alcançou. Sabe por quê, irmãos? Eu consegui entender naquela noite que Deus, Ele abraça o imundo, Deus restaura o caído, Deus transforma o debilitado, Deus, Ele realiza essa obra transformadora na vida do ser humano. Se não fosse isso, irmão, esse evangelho tinha parado, nós não ia estar contando história 2000 anos depois. Ia ser só mais um livro, ia ser só mais uma historinha. Mas a realidade é que isso é real. Quando as pessoas pegam para ler essa palavra, elas são transformadas, elas são renovadas, a mente é aberta. Por que você acha que há perseguições, países de perseguição, países comunistas, eles não deixam entrar a Bíblia? Porque a Bíblia transforma o ser humano, a Bíblia muda a mentalidade das pessoas, a Bíblia dá a elas liberdade em Cristo, a Bíblia dá a elas autonomia, a Bíblia dá a elas uma visão transcendental, e é isso que Cristo, Ele tem para nós. Ele não se agrada em ver as nossas vidas caídas, debilitadas, vivendo o raso dessa vida, vivendo sobre aparelhos de oxigênio sobre a terra. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente sobreviva nessa terra. Deus não quer que a nossa existência seja imperceptível sobre a terra. Deus não tem esse desejo. Deus, Ele quer que a gente suba e crie luz sobre essa terra. Deus, Ele quer que a gente brilhe nos lugares que passarmos. Deus quer que a gente seja diferença. Deus quer que a gente seja influência para as outras pessoas. Deus quer que a gente continue na multiplicação desse amor, dessa paz, dessa união que o mundo é tão carente, tão necessitado. Sabe, irmãos, é isso que Deus tem para nós. Então nós temos que sair do lugar que limita a nossa visão, porque um dos atributos da criptonita espiritual é limitar a nossa visão, porque Ele sabe que se Ele limita a nossa visão, nós não alcançaremos os nossos objetivos, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você não se conheça, o inimigo quer que você não consiga enxergar o seu potencial, a sua capacidade, os seus atributos, os seus dons, aleluia, de fazer coisas maravilhosas sobre a terra. Ele não quer que você consiga enxergar isso, por isso que ele vai nos debilitar, por isso que a força do pecado ela vai vir, porque quanto mais eu tiver numa vida rotineira, de trabalho, balada, balada, trabalho, ou fumar um baseado, ou fazer um esquema na madrugada, sabe, quanto mais eu tiver nesse ciclo vicioso, tendo prazeres momentâneos, mais longe eu estou de viver a plenitude da minha existência sobre a terra. E é isso que o inimigo quer, ele quer causar sensações. E Deus não tem para nós sensações. Deus não quer proporcionar para nós momento. Deus não quer proporcionar um culto que eu vou me arrepiar e chorar, glória a Deus, mas eu vou embora a mesma coisa. Deus não quer isso. Deus quer constância. O que Deus tem para nós é constância. O que o inimigo tem para nós é momentos. Aleluia. Só que a vida não se resume a momentos. A vida se resume no dia a dia. Então Deus, Ele quer operar com você dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, no seu quarto, no seu ambiente social, com as pessoas que você se relaciona, no meio do seu grupo de amigos. Deus, Ele quer se manifestar em todos os momentos da sua vida. Então nós temos que romper com essa barreira, colocando por terra essa força do pecado que tem aprisionado toda uma geração. Quantas pessoas estão aí presas, quantas pessoas estão debilitadas, sofrendo, magoadas, entristecidas, quantas pessoas estão aí viciadas em diversas situações, e não consegue se desprender, não consegue se soltar, e se sente mal com aquilo. Deus, Ele quer limpar o nosso coração nessa noite. Deus, Ele quer limpar nossa mente nessa noite, para que você possa sair daqui diferente, e começar a olhar por um ângulo diferente a tua vida, a tua existência. Por isso que o título diz aqui, do capítulo 16, a força do pecado. No 1 a gente trouxe um pouco sobre o parâmetro do pecado, mas agora eu queria que você tivesse força de romper com tudo aquilo que te aprisiona nessa noite, tudo aquilo que te paralisa, as situações que tem te envolvido e tem te levado a pecar, tem te levado a errar, tem te levado a se afastar mais da presença de Deus. Está querendo nos empoderar aqui hoje, irmãos. Eu sinto isso. Deus, Ele quer nos empoderar para que a gente possa resistir ao diabo. A Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência vem da nossa parte. Não é um milagre que vai acontecer do céu, não é um anjo que vai descer e vai fazer acontecer. Isso acontece, irmão. Quantos relatos eu já vi de carro capotar e a pessoa sair intacta, moto, o cara voar longe e levantar, irmão, sair intacto. Deus faz milagre. Mas eu não posso ficar nessa dependência quando a Bíblia vai me dizer que eu tenho que me esforçar. Quando a Bíblia vai dizer assim: esforça-te, vai adiante, faça a tua parte. É isso que a Bíblia me empodera, para eu saber quem eu sou.
Deus me fez com braços, com perna, com uma mente, com uma boca, com olho, com nariz. Sabe, Deus me deu diversas coisas para que eu pudesse ir, para que eu pudesse fazer. Então, o que está ao meu alcance, eu vou fazer. Agora, o que não está ao meu alcance é o que Ele está realizando hoje aqui. Ele te trouxe aqui, aleluia, para provar para você o quanto Ele te ama. Senão você não estaria aqui hoje. Você pode falar, eu me programei, eu vim aqui porque eu quis vir aqui. Não, você não quis vir aqui, você não estava afim de vir aqui, mas Ele empoderou teu coração, Ele te envolveu de uma maneira tal, que você do nada apareceu aqui dentro e fala, poxa, eu estou aqui, eu estou nesse ambiente, eu estou ouvindo essa palavra. É isso que Deus, Ele tem para nós. Ele demonstra o amor dEle por nós. Ele fala, ei, eu confio. Quando você não confia, eu confio. Quando você desacredita, eu continuo acreditando, eu continuo apostando, porque é por isso que Ele morreu na cruz, irmãos. É por isso que Ele morreu na cruz, porque Ele confiava na gente. Louvado seja Deus. Você pode se pôr em pé em nome de Jesus? Não vou me prolongar. Isso é o que Deus tem para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar nesse momento. Eu não gostaria que você ficasse prestando atenção só na minha oração. Eu queria que você pudesse falar algo para Deus. Abrir o teu coração, a tua intimidade, no seu pensamento, você orar. E você conseguir conversar com Ele. Porque eu tenho certeza que essa barreira, essa força do pecado, ela caiu por terra aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos em Tua presença nessa noite, Pai. Oh Deus, com base na Tua palavra ministrada, Senhor. Oh Deus, declarando que somos mais do que vencedores em Tua presença, Pai. Pai, rejeitando toda prática pecaminosa, todo ato pecaminoso, toda conduta ilícita, Senhor. Pai, nós negamos isso, nós renunciamos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor é autor e consumador da nossa fé, Pai. Pai, nós não queremos ficar escravo desse sistema, desse mundo. Nós não queremos ficar aprisionados nos desejos carnais, não, Senhor. Nós queremos ter liberdade em Tua presença, Pai. Liberdade de andar, liberdade de refletir, de caminhar, de falar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo que aprisiona, Pai amado, o Teu povo seja posto por terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cadeias se rompam, Pai. Que grilhões caiam por terra na noite de hoje, Deus. Que Teu Espírito Santo esteja inundando o nosso coração com a Tua presença, com a Tua paz, nos dando entendimento, nos dando compreensão sobre aquilo que o Senhor quer que nós façamos, sobre o caminho que o Senhor quer que nós trilhamos, sobre a direção que o Senhor quer que nós tomamos. Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai, porque nós entendemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai, e é nela que queremos estar, Senhor, é sobre ela que queremos estar, Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Flui em nós com Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra fala que Teu Espírito convence o homem do pecado e do mal, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos convencendo, que Teu Espírito Santo venha nos guiando, venha nos conduzindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo impedimento, todo obstáculo, tudo aquilo, Pai, que possa nos atacar, tudo aquilo que venha como retaliação em nossas vidas, Pai, para nos entristecer, para nos magoar, para ferir o nosso coração. Nós lançamos por terra toda e qualquer investida, Senhor amado, do nosso adversário, Pai. Em nome de Jesus, venha nos revestindo com as armaduras celestiais, venha nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor, de toda a investida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus.